Preste atenção nisso. Eu estava meditando nisso e pensei assim, que interessante, né? Como já chamamos a atenção aqui, que os publicanos e pecadores, então está falando aqui as pessoas que não eram religiosas, as pessoas que não tinham um comportamento religioso, elas se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Elas tinham interesse em ouvir Jesus. Os religiosos, eles estavam murmurando acerca daquilo que Jesus fazia. Então eu fiquei pensando assim, por que será, né? Interessante que os religiosos, que são aquelas pessoas que via de regra tem a vida certinha, né? Tá tudo certinho com a vida dele, não está muito interessado em ouvir Jesus. Mas aqueles que estavam com a vida meia torta, meia complicada, tinham interesse de ouvir Jesus. E o interessante é que Jesus também tinha interesse nesse grupo. E ele vai justificar, né? Ele justifica nas parábolas que ele conta para nós aqui, por exemplo, da ovelha perdida. Então ele diz aqui que quando acha a ovelha perdida, o dono da ovelha, ele fica mais feliz com aquela ovelha que ele achou, proporciona uma alegria maior para ele recuperar aquela ovelha do que as 99 outras ovelhas que estão lá no curral. Versículo 7 diz assim: há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, no olhar, para o olhar de Deus, Deus está com um olhar atento, ele também interessa-se por as pessoas perdidas. Mas eu fiquei pensando assim, mas será que é só para todas as pessoas perdidas que ele está olhando? Não é bem assim também, né? É para aqueles perdidos que querem ouvir de Jesus. É para aqueles perdidos que se interessam em ouvir Jesus, que se aproximam de Jesus. Embora eles saibam que são pecadores, embora eles saibam que estão com a vida torta, que têm problemas, eles acreditam que Jesus tem algo para a vida deles e que Jesus vai abençoar a vida deles. Então isso é interessante, é importante a gente destacar, né? O que é estar perdido? O que você diria? O que significa estar perdido? Então vamos tomar, por exemplo, o que significa uma criança perdida? O que significa uma criança perdida? Significa uma criança que não tem nenhum amparo, o pai e a mãe não estão ali para dar comida, para guardar, para trazer segurança, para cuidar da criança. Uma criança perdida, né? Não tem garantido que vai chegar a hora da merenda, ela vai comer a merenda. Não tem a garantia que vai chegar a hora de dormir, ela vai ter uma caminha para ela deitar, uma cobertinha nesse frio para ela cobrir. Isso é uma criança perdida, não é? Não tem ninguém por ela, não tem ninguém que cuide, e mais ainda ela está sujeita a ataques de animais, está sujeito a ataque de pessoas, de malucos, de escravocratas que vão pegar a criança para ganhar dinheiro com ela, para tirar proveito da vida dela. Então uma pessoa perdida, uma criança perdida, simboliza uma pessoa perdida, é uma pessoa que está correndo perigo, porque ela não tem a sustentação de um ambiente seguro para a vida dela. Pode ser uma mulher perdida, pode ser um homem perdido, um jovem perdido. Significa aquele que está com dificuldades, aquele que está com problemas, né? E por que é que normalmente essa pessoa se envolveu com problemas? Por que essa pessoa está nessa dificuldade toda, né?
às vezes involuntariamente, às vezes aconteceu um infortúnio. Por exemplo, os pais morreram da criança, né? Ou às vezes porque a pessoa mesmo se distanciou do seu lar, se distanciou da sua casa, se distanciou da sua família, se distanciou dos seus amigos, se distanciou do seu ambiente, entrou num ambiente estranho, talvez imaginando uma aventura, talvez imaginando coisas diferentes. Há pouco tempo aí deu na televisão 2 garotos que entraram num trem e falaram, vamos viajar. Entraram no trem. Não sabiam nem para onde ia o trem. Foram parar outra cidade, lá para frentão. Foram achados, né? Com fome, com frio, apavorados, né? Então isso significa estar perdido, e geralmente são muitos os motivos que a pessoa se encontra nessa situação de perdido. Praticamente é uma situação quase que normal para a grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas, se você perguntar para ela, para onde você está indo, ela não sabe dizer. Como vai a sua vida? Não muito boa. Quais são os seus projetos? Quais são os seus sonhos? Não tem. Não é? Porque qualquer pessoa numa condição de vida normal, ela tem sonhos, ela tem projetos, ela tem fases na vida dela que são normais, e ela pode passar pela vida todinha, desde o nascimento até a morte dela, ela pode passar sem um resvalão, sem um problema nenhum, sem perigo algum. Pode acontecer, né? Se tudo correr bem, e se ela não se aventurar, e se ela não se meter em confusão, poderá ser que aconteça isso, né? Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas estão perdidas. Isso aí a gente vê porque há muito choro, há muito lamento, há muita tristeza, há muita angústia, há muita depressão. A depressão, por exemplo, é um dos maiores sinais do nosso tempo, desse tempo de perdição. E a pessoa entra naquele quadro de perda total de todos os valores, não tem vontade de nada. A maioria das pessoas hoje não tem vontade de nada. Não tem sonhos. Não acredita no sonho, não tem projetos. Mesmo que se mostre para ela alguma oportunidade, ela não acredita na oportunidade. Ela joga na lata do lixo, às vezes, a oportunidade que é dada a ela, né? Porque está perdida. É sobre essas pessoas, talvez você se sinta assim, que Jesus está com os seus olhos postos. Seus olhos estão focados em você. E Ele vem ao nosso encontro, e Ele vem, se oferece a nós, e Ele entra na nossa vida, e Ele entra na história. O que Ele vem fazer na nossa vida? Qual a missão dEle na nossa vida? Nos levar a esse ponto de conforto, nos levar a esse ponto de segurança, corrigir aquilo que está de errado na nossa vida, nos levar de novo à direção de uma vida feliz, de uma vida alegre, de uma vida próspera, né? É isso que Ele vem fazer em nós. Nesses momentos de crise, nesses momentos difíceis que às vezes nós entramos, acontece nas nossas vidas, Jesus entra. E se você deseja ouvir dele, conhecer dele, saber dele, pode ter certeza que ele vai ouvir você, que ele vai chegar a você, vai te ensinar, ele vai te conduzir, ele vai te mostrar o caminho, ele vai favorecer as circunstâncias e as situações, como que se você fosse um barquinho no mar, e que ele fosse aquele vento que fosse empurrando você para o destino certo e em segurança.
estava pensando sobre isso, sobre esses momentos de crise, esses momentos que às vezes são cruciais para a vida da pessoa, pode fazer a pessoa ir do céu ao inferno num instante. São esses momentos que realmente precisamos de Deus na nossa vida. Uma intervenção divina, porque passado aquele momento você estaria salvo. O problema foi aquele momento, foi aquele instante, né? Então, eu vou tomar aqui como exemplo um acidente aéreo que vocês viram aí na televisão, da Air France, aquele avião que caiu no mar. As autoridades levaram tanto de tempo para buscar resgatar lá a caixa preta. Depois disseram assim, eles podiam ter feito isso na época do acidente, por que não fizeram? Às vezes as autoridades ficaram com medo até do acidente. Por que aconteceu esse acidente? Então eles, às vezes, nem sequer ninguém quer saber o motivo do acidente. Mas eles foram analisando o que eles descobriram até então, e eles ficaram intrigados, e todo mundo queria saber o que é que aconteceu com esse avião de fato. Já estava descartado um atentado terrorista, não podia, os destroços, porque os destroços falam, né? Os destroços do avião falam. Os destroços mostravam que não aconteceu uma explosão, não houve nada disso. Então todo mundo queria saber o que é que foi que aconteceu com o avião. Então foram atrás da resposta, estava na caixa preta. Então agora foram dadas algumas respostas, né, que nós ficamos conhecendo. Que o problema do avião, primeiro, o comandante do avião foi descansar justo na hora mais crucial da viagem, que ia passar por uma tormenta muito grande. E veja bem que a tormenta, ela é anunciada ao piloto. E ele tem radar, ele tem todas as condições. Tanto assim que um outro voo que vinha na mesma rota, mudou a rota para não enfrentar a tempestade. E chegou sem problema nenhum no seu destino. Mas esse voo, bem naquele momento, o comandante falou assim, eu vou descansar, né? Vou descansar. Os pilotos, os copilotos são tão bons e tão preparados quanto eu, então estou sossegado, deixa eles lá que eles vão dar conta do recado. Mas não deram, né? Então, às vezes a falta do chefe de família, às vezes a falta de comando, às vezes a falta de liderança é um dos motivos da queda, né? Então veja só que situação. O que aconteceu com o avião? Perdendo todos os controles, que ficou congelado e ninguém sabia ler absolutamente nada. Quem estava no avião pensou, o negócio é mandar o avião para cima, e forçava o nariz do avião para cima. Justamente contrário à regra que diz que quando o avião perde a sustentabilidade, ele tem que abaixar o nariz. Então presta atenção, meu irmão, quando você perder a sustentabilidade, abaixa o nariz. Não fica de nariz empinado, não. Abaixa o narizinho. Humildade. Se prostra diante do teu Deus. Vai buscar a sua misericórdia. Não é hora de subir, não é hora de descer. Irmãos, todos os passageiros ali tranquilos, não houve nem alarme, ninguém ficou preocupado, todo mundo achava que o avião estava lá em cima e o avião estava lá embaixo. Não houve gritos, nenhum grito de pavor, ninguém achava que ia morrer, nem os pilotos que estavam ali achavam que ia morrer. Eles sabiam que tinha um problema, mas não sabiam onde eles estavam. Por quê? Porque o avião estava caindo com o nariz para cima. Está caindo e o narizinho para cima. O avião perdeu sustentabilidade, a capacidade de ficar no ar. Alguns minutos.
Você veja só que alguns minutos podem fazer a diferença na vida da gente. 3 minutos e meio fizeram a diferença ali. Em 3 minutos e meio as pessoas foram condenadas à morte. Caíram a mais de 200 quilômetros de nariz empinado na água. Certamente nem perceberam a morte. Morreram sem ver o que acontecia. Então, eu chamo a atenção disso porque é esses momentos que se deve ter atenção com eles, esses momentos de crise. Esses momentos de crise que nós precisamos estar de olhos abertos e pensar em como enfrentar esses momentos de crise. Certo? Não sei se você já passou esses momentos de crise, eu já passei. Passei diversas vezes esses momentos de crise que às vezes criam um problema na vida da gente, né? Tremendo. Eu lembro uma vez que eu estava na escola na 5ª série, né? Um garoto, 5ª série, devia ter 11 anos. E eu fui na escola e cheguei, e na escola tinha uma persiana na janela. E aquela que tem um varão assim, e você vira manivelinha embaixo. Não sei quantos conhecem que é a persiana. Eu pus a mão no varão, o varão saiu na minha mão. Eu nem mexi naquilo, nem virei para lá nem para cá. Pus a mão no varão, o varão soltou na minha mão. Aquilo para mim foi um terror. Por quê? Porque eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, e agora? Eles vão falar o quê? Vão falar que eu quebrei o negócio. A minha mãe não tem dinheiro para pagar isso aqui. O que eu faço? Adivinha o que eu fiz? Corri o mais rápido que eu pude. E nunca mais voltei na escola por causa dessa bobagem tão medíocre. Saí da escola, perdi o andamento escolar, eu estava na 5ª série. Só fui voltar a estudar depois de casado. Aí que fui fazer madureza, que dureza, colegial e tudo mais. Por causa de uma coisa boba daquela. Quantas vezes acontecem situações que coisas tolas, coisas bobas na vida da gente, leva a gente para o buraco. Nos dá um atraso de vida, nos dá um prejuízo tremendo na nossa existência. Por quê? Uma tolice, uma bobagem, né? Então tá cheio de tolice aí, tá cheio de bobagem que acontece assim, né? Gravidez indesejada, né? Eu tenho um colega pastor, professor de grego, falava aos jovens, eu lembro de uma palestra, nunca esqueci, tá vendo como eu guardo as mensagens que eu ouço? Ele falava assim para os adolescentes, preste atenção, vocês têm que pensar no antes, porque no durante ninguém segura. Você tem que pensar na hora do seu namoro, você tem que pensar no antes, porque no durante já era. Não tem esse negócio, não, na hora eu vou segurar, você não segura. Aí já era. Aí vem um nenenzinho, né? Aí o que acontece? Muda toda a perspectiva de trabalho, de estudo, de vida. Pode fazer a sua vida virar um caos. Por quê? Por causa de alguns segundos, de alguns instantes. Não é verdade? Tolices, bobagens. Você vê um marido entrando com a mulher num hotel, feliz, os dois abraçadinhos, e de repente sai um, o outro fica morto lá dentro. Olha só. Que estupidez, que coisa infeliz, né? Um instante o camarada está longe das drogas, mas ele resolveu experimentar um pouquinho, né? Aí o traficante chega para ele e fala, se você não comprar eu te mato. Não é verdade? Coisas todas, coisas bobagens que as pessoas se envolvem e se enroscam na vida. Dívida. Comprou um negócio, estava com o nome limpo, beleza, não tinha problema nenhum, tinha crédito.
estava feliz da vida, de repente perdeu sustentabilidade. Narizinho para cima, tchuf, afundou. O nome fica sujo. 5 anos para limpar o nome, 10 anos para limpar o nome, às vezes não limpa nunca. Perde as oportunidades, perde as chances na vida, perde tudo por causa de bobagem. Né? Aí foi ver o que foi o motivo da compra, o que levou a pessoa para o buraco. Ah, comprei um ventilador. Entrou o vento na vida da pessoa e foi tudo por água abaixo. Não é verdade? Então pense bem nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade. Você não é um bandido, você não é um marginal, né? Mas você ficou à margem às vezes por causa do problema e por causa da dificuldade. E a Bíblia diz assim que um abismo chama outro abismo. Isso aqui é terrível, isso aqui é o pior. Porque os problemas geralmente parece que eles combinam entre eles para acontecer de uma vez só. As pessoas testemunham disso, elas dizem assim, quando eu estou com dinheiro não acontece nada, mas se eu ficar duro, quebra tudo em casa. Começa a quebrar tudo. Quebra o carro, quebra a geladeira, a máquina de lavar, para tudo. Né? Os problemas não vêm assim aos poucos, eles não te dão uma folguinha assim para você pagar aquele primeiro, depois vir o outro. Não, é tudo uma vez só. As coisas acontecem tudo de uma só vez. Por quê? Porque é o momento que você está fragilizado. É o momento que você está fraco. É o momento que você está sem sustentabilidade. E quanta gente faz bobagem. Vira mula de traficante para ganhar um dinheirinho extra, para pagar essas contas que está lá pendurado. Vai visitar a cadeia, ela está cheia de mulheres lá que estão sem família, seus filhos estão longe. Ela pensou assim, eu vou fazer servicinho aqui e vou acertar minha vida. E aí que foi pro buraco mesmo. E aí que a coisa desandou mesmo. Né? Fugiu a regra, saiu do lugar de conforto, se meteu na aventura, se meteu na confusão, e aí o problema vem. O filho não estava bem em casa? Estava. O filho estava sossegado, o pai dava a ele essa segurança. Não é verdade? É bom a gente estar na casa do pai, porque o pai controla as coisas lá e a gente não gasta demais. O filho mais velho já estava bravo, porque ele não estava desfrutando muito, mas, né? Acho que ele estava pensando, meu pai é pão duro, meu pai não me dá nada, tal. O filho mais novo também está pensando a mesma coisa, ele falou assim, o negócio é eu ficar longe daqui, eu vou pegar minha herança. Tem direito nisso aqui. Saiu da área de conforto, tinha de tudo o que queria, né? Pegou o dinheiro, gastou o dinheiro, que ele nunca soube ganhar, né? Ele só sabia gastar. Quando a coisa ficou difícil, pelo menos ele teve o tino de pensar assim, meu pai, é o seguinte, os peões lá da casa, da roça lá, eles vivem uma vida de rei. E eu aqui passo fome. Então deixa eu voltar logo para minha casa. É uma benção quando a pessoa põe o nariz para baixo. É uma benção quando a pessoa reconhece que se precipitou. É uma benção. Eu fico pensando, os momentos mais difíceis são esses momentos geralmente que a coisa está muito boa. Eu tenho medo desses momentos. Eu sou um cara acostumado a viver em problema e dificuldade. Não sou acostumado a viver muito na tranquilidade. Eu acho que a tranquilidade é meio perigosa.
A gente, quando está em luta e quando está em dificuldade, você aprende a guerrear e você batalha, e você vai dali, vai daqui. Mas quando a coisa está muito fácil, está muito tranquila, você baixa a guarda, você perde é igual aqueles pilotos de corrida, ele sabe correr atrás, mas ele não sabe correr sozinho na frente. Correr atrás ele sabe, mas correr na frente ele não sabe. Se ele ficar na frente, ele perde a corrida. Eu sou assim, eu tenho medo dessa situação de tranquilidade. Eu não vivo nunca tranquilo. A minha estratégia é sempre tá em guerra, em batalha. Eu me dou bem aí. Mas o filho pródigo também se deu mal. Ele estava tudo tranquilo, estava tudo bem para ele, de repente se meteu em confusão. Pegou o dinheiro do pai, foi embora, gastou tal, e ficou lá passando fome e necessidade. Meu Deus. Meu Deus. Mas voltou, né? Voltou e foi bem recebido, e o pai assim o abençoou e deu tudo certo para a vida dele. Amém? Qual que é a vontade do pai, amados? A vontade do pai é que o filho se dê bem. A vontade do pai é que você seja bem-sucedido. O diabo é que quer ver você falido. O diabo quer ver você quebrado. Ele quer rir da sua cara. Ele tem prazer em ver a sua desgraça. Mas o pai não. O pai, ele te ama, ele quer ver você bem, ele quer ver você no lar, ele quer ver você honrado, ele quer ver você suprido de todas as suas necessidades. É nesse momento, querido, principalmente nesse momento, que Jesus vem ao seu encontro. Principalmente nesse momento. Se ouve melhor a voz de Deus nos momentos de luta e dificuldade do que nos momentos de calmaria. Leia a Bíblia. Deus apareceu para Moisés enquanto estava ali no problema, na luta. Deus apareceu e conversou com Josué enquanto estava na luta, conquistando a terra e tal. Conquistou a terra, nunca mais Deus falou com Josué. Acabou. Nunca mais. Para quê? Está tudo bem. Então, não desanime nas lutas e nas dificuldades. Encoraje-se, fortaleça-se nesse Deus que te procura. Esse Deus que vem ao teu encontro. Se você tiver prazer em ouvi-lo, como diz a palavra de Deus ali, os publicanos e pecadores, eles queriam ouvir Jesus. Então, se você tiver prazer em ouvir Jesus, pode ter certeza que Ele veio para abençoar você. Ele veio para abençoar aqueles que neles confiam. Naqueles que têm coragem de dizer: errei, falhei, pequei. Preciso de perdão, preciso de oportunidade, preciso de ajuda. É para você que Ele veio. Lembre-se disso, amado. Os momentos de luta, de transição, são momentos difíceis, são momentos preocupantes. Mas graças a Deus que o nosso comandante não está dormindo. O nosso comandante não saiu para descansar e botou outro no lugar dele, não. O nosso comandante está atento para tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Amém? Nada vai acontecer que ele não tenha conhecimento e que ele não venha a seu favor, ele venha ao seu encontro. Então, nos momentos mais difíceis, confia nele. O dinheiro é pouco, confia nele. Na hora da enfermidade, confia nele. Na luta, na dificuldade, confia nele.
Aqui diz que eles se aproximaram de Jesus para ouvir. O que Jesus quer nos falar? O que Jesus quer falar a você, querido? A gente aprende na Bíblia que Jesus, Ele não veio para humilhar aquele que já está humilhado. Deus é um Deus sábio, não precisa se humilhar alguém que já é humilhado. Tem uma figura até disso na Bíblia. Tem uma figura disso na Bíblia. A Bíblia diz que lá na cultura, né, do milho, é um costume, as pessoas quebram o milho e depois quebram a cana. A cana fica quebrada lá no mato, seca, botam fogo nela depois. Então, para uma planta que estava tão bonita, dando fruto ali, verde, ereta para cima, de repente está quebrada, de repente estão pondo fogo nela. Isso é um retrato da humilhação. A Bíblia diz que Jesus não esmaga a cana quebrada. Pense nisso, a bondade de Deus é tão grande. Olha essa figura, ele passa por uma cana, ele não pisa nem na cana, porque está quebrada. Significa que ele não pisa em ninguém, não veio para humilhar ninguém, não veio para desmerecer ninguém, ele veio para ajudar. Por isso que ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis, preste bem atenção, e encontrareis descanso para as vossas almas. É isso que Jesus disse. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, do interior, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, querido? Olha para Jesus, ouça Jesus, ouça a voz de Jesus. Ele veio para corrigir a sua vida. Talvez tenha coisas que realmente precisam ser mudadas na sua vida, eu acredito que tenha. Ninguém entra no problema, na dificuldade, se não cometeu erros. Então talvez precisam ser corrigidos esses erros, mas preste bem atenção, Jesus está do seu lado para te dar apoio, para te dar força, para te abrir portas, para te favorecer, para que você possa, quem sabe, pagar aquela conta que você não consegue pagar, quem sabe você possa construir aquela casa que você não conseguiu construir, que você possa concluir, conseguir realização do seu sonho na sua vida. Amém? Ele é o Deus que realiza os nossos sonhos. Ele realiza os nossos sonhos. Ontem eu estava dando testemunho para os jovens lá. Deus realizou um sonho meu ontem. Uma coisa muito pessoal. Deus fez para mim. Isso foi muito lindo de Deus. É bobagem, coisa simples, mas para mim o que tem valor é que Deus me deu isso. Então preste atenção. Feche os seus olhos. Coloque-se na presença do Deus Todo-Poderoso. Toma disposição na presença de Deus. Toma um posicionamento na presença de Deus agora, não de nariz empinado, mas de nariz para baixo, com humildade. Clama a Ele, como nós começamos dizendo nesse culto, clama a Ele para que Ele possa te ajudar. Ele possa abençoar você. Abre essa porta de emprego, meu Deus. Retira o opróbrio, retira a humilhação. Exalta o teu servo, exalta a tua serva. Meu Deus, livra o teu servo, Senhor, da humilhação. Livra da fome, livra da necessidade, livra da carência. Livra, Senhor, livra, meu Deus. Olha para o Senhor, meu querido. O pai, vendo o filho, correu e abraçou. Venha para o Senhor. Coloque-se na presença do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor.
Deixa Deus entrar na sua vida, meu querido. Creia nele. Confia nele. Esse é o Deus que vem para nos salvar. Esse é o Deus que vem para nos curar. Ele não veio para condenar. Jesus disse: eu não vim para condenar, mas para salvar. Abre o teu coração para o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, meu Deus. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Clama ao Senhor. Aleluia.